Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A partida entre Corinthians e Barcelona de Guayaquil, o Barcelona do Equador, acabou nesse exato momento. O Corinthians venceu por 2-0, não conseguiu reverter o placar devido à derrota no jogo de ida lá em Guayaquil por 3-0. Sendo assim, o Barcelona está na fase de grupos da Libertadores. O Corinthians está eliminado da Libertadores e agora irá jogar nesse ano como competição continental a Sul-Americana, certo? Mas bora falar um pouquinho sobre esse jogo, que pra mim é o jogo da demora. E durante o vídeo eu vou falar porque eu chamo esse jogo como jogo da demora. Bora lá. Pra mim, começando pela escalação, a primeira demora. Demorou pro Ramon Dias entender que não era jogo para você entrar com Ranielli e José Martínez. E nisso eu não incluo o Carrillo, porque o Carrillo pra mim não é um volante. O Carrillo pra mim é um jogador, é um volante, mas não aquele volante de marcação. E é importante você ter um volante como o Carrillo num jogo desse. Aquele segundo volante que faz tanta marcação quanto ajuda na criação. Aqui, se estiverem ouvindo barulho, é o barulho da chuva, certo? Ou seja, para mim, eu iria ou com Ranielli ou José Martínez. E por que a demora? Porque após os primeiros 30 minutos, o Ramon Dias viu que dava para jogar sem ter dois volantes, porque sim, dava, e mesmo se não desse, a ocasião pedia, e ele tirou o Ranielli para colocar o Romero. Pra mim, substituição equivocada, ok? Por que substituição equivocada? O Thales Magno é um jogador que no espaço pequeno pode criar mais chances, é um jogador que ajuda mais na criação de jogadas, na armação, mesmo que não seja a sua característica, ele acaba ajudando mais do que o Romero. Sendo assim, para tirar um jogador, Ranielli, que estava no meio, seria melhor colocar um outro jogador que também fizesse o meio. E quem seria um outro jogador que fizesse o meio, mesmo que mais à frente, que poderia fazer o meio, mesmo que mais à frente? O Thales Magno. O Romero não tem essas características. Então pra mim foi a primeira demora, e quando ele viu que demorou, ainda assim fez errado a sua alteração. A segunda demora foi que o gol do Corinthians demorou. Ok, fazer um gol no primeiro tempo era vital, porque se você vai pro intervalo tendo tomado, estando empatando em 0-0, com no agregado estando 3-0 para outra equipe, era outro jogo. O Corinthians consegue fazer um gol aos 40 minutos do primeiro tempo. Cruzamento do Garro, gol de Félix Torres, e o Corinthians faz o 1-0. Porém, ainda assim, demorou. E demorou porque o Corinthians tinha a bola no campo de ataque, mas com a bola não conseguia gerar muitas chances. A gente consegue colocar as chances que o Corinthians teve. Teve um chute do Carrillo, teve chute do Yuri Alberto, teve chute do Memphis, teve uma cabeçada que era mais pro Gustavo Henrique, o Félix Torres chegou antes. Então, assim, o Corinthians tinha poucas chances comparado ao volume que a equipe tinha, a posse de bola que a equipe tinha. Por isso eu creio que demorou para fazer o primeiro gol. E se a gente pode analisar que demorou o primeiro gol, para mim, demora para Memphis Depay entrar em forma nessa temporada. O jogo dele foi ruim, como a temporada dele é ruim. Ele pode ser o jogador que mais dá assistências, ele pode ser um jogador que ajuda a criar jogadas em alguns momentos, sim, mas ele é um jogador que dos 90 minutos, ele passa a 70, 80, muito abaixo, e o Corinthians pede Memphis Depay. O jogo de hoje pede Memphis Depay, com a final contra o Palmeiras irá pedir Memphis Depay. É algo natural. Vamos lá, analisar um outro ponto. O Garro também esteve abaixo no jogo, mas sobre o Garro eu ainda não sou tão criterioso. Por quê? Eu não sei se foi ele que pediu para jogar, saiu notícias que foi ele que pediu para jogar, mas acho que o time, o departamento médico do Corinthians, não pode, se o jogador realmente tiver com um problema que pode ficar mais sério no joelho, deixar ele jogar na partida de hoje só porque o jogador pediu. Ou seja, eu acho que foi um pedido do Garro, junto com o departamento médico, falar que podia. Então, mesmo se o Garro não falasse nada, acho que o departamento médico do Corinthians iria permitir o Garro vir para o jogo de hoje. E o jogo do Garro foi uma partida abaixo. Mas ele sim, apesar de tudo, deve sentir dores no joelho, e isso atrapalha muito o desempenho dele e também o desempenho do time.
principalmente do Yuri Alberto. A gente pode analisar que foi uma partida abaixo do Yuri Alberto? Alguns falarão que sim. Mas por quê? O Yuri Alberto é um atacante, o Yuri Alberto é um 9. O Yuri Alberto precisa do passe, precisa que o passe chegue até ele para ele conseguir criar chances. E com o Garro abaixo e o Memphis abaixo, a chance de vir as bolas para ele é menor ainda, são menores, porque vai vir ou de um Carrilho ou das laterais. E falando em laterais, uma partida muito ruim de Matheus Bidu. O Matheus Bidu é um jogador que, como eu sempre disse, eu acho um jogador de muitos altos e baixos, eu acho um jogador completamente inconstante, eu não digo de partida para partida, eu digo que ele tem uma inconstância total na mesma partida, e o jogo de hoje mostrou isso, muitos erros na tomada de decisões. E aí a gente vai falar sobre mais uma demora nesse jogo, que eu chamei como jogo das demoras. O Corinthians volta para o segundo tempo, tendo 1 a 0 feito um pouquinho antes do intervalo, e demora para entrar em forma na segunda etapa. Demora para ficar mais calmo, se acalmar na segunda etapa. O Corinthians entra muito nervoso na segunda etapa, isso faz com que o time não consiga ter chances, e isso faz com que o Barcelona de Guayaquil veja que consegue controlar o Corinthians, coisa que não estava conseguindo na primeira etapa, mesmo que no começo tentasse, mas viu que era impossível, porque o volume do Corinthians era muito maior do que o meio-campo do Barcelona poderia defender. Só que o começo do segundo tempo mostrou outra coisa pro Barcelona, porque o Corinthians entrou nervoso e precisava se acalmar. Essa calmaria vem quando? Uns 5, 10 minutos pós expulsão do jogador do Barcelona de Guayaquil, porque o jogador do Barcelona de Guayaquil, o meia brasileiro Leonay, ele acaba sendo expulso, um amarelo aos 46, outro amarelo aos 60 minutos, ou seja, ele foi expulso com 15 minutos do segundo tempo. Ele teve a expulsão, né? Primeira falta, uma falta no Carrilho, que ele chega de sola, e a segunda falta, um buchão no José Martínez. Sendo assim, ele foi para a rua, foi para o chuveiro da Neoquímica Arena. Só que, ainda assim, o Corinthians demorou para fazer o seu segundo gol. O gol do Corinthians sai quando a partida já estava chegando nos acréscimos. Um gol do Carrilho, novamente um gol no escanteio. E por que eu creio que saia tantos gols nos escanteios nesse jogo unicamente? Ok que quando você está numa decisão que você precisa buscar o placar, é comum você ver gols em escanteios, mas no jogo de hoje acontece ainda mais porque individualmente com a bola no chão, o Corinthians foi abaixo. Então, o que anula, o que faz você ter chances quando seu jogo individual, seu jogo coletivo individual está abaixo com a bola no chão? As bolas paradas, e foi nas bolas paradas que saíram os 2 gols do Corinthians no jogo. Outra coisa, como eu já disse no jogo da demora para o Bidu sair, demora na minha visão para o Bidon entrar, demora para o Thales Magno entrar, ou seja, muitas demoras. E outra coisa para mim que foi uma demora, e isso eu sou sempre parcial, e não é porque é o meu time, realmente eu sempre falo, sempre exponho que eu sou corintiano, porque o que faz você gostar de futebol muitas vezes, primeiramente, é um time. Então você tem sim que falar do seu time, e todo mundo que gosta de futebol, todo mundo que, assim como eu, tem o sonho de ser jornalista esportivo, começou gostando do futebol, e o começo do amor do futebol veio pelo começo de um amor por um time, seja porque via álbum de figurinha, seja porque assistia time, seja por uma ligação familiar, qualquer coisa. A primeira demora para mim foi a demora do árbitro para dar amarelo para o goleiro, e uma demora que nem aconteceu, ou seja, está demorando até agora, de dar amarelo para outros jogadores do Barcelona de Guayaquil por cera, além, claro, da demora do VAR no segundo gol. Era claro que o gol não estava impedido do Carrilho, e ok, o VAR demorar, esfria o jogo? Esfria, mas a gente está acostumado com essa demora no VAR. Mas o VAR ficar parado 3 minutos, antes teve um lance que foi parado 2, teve um lance que foi parado mais 2. Só nisso que eu falei, sem contar substituições, já deram 7 minutos de jogo parado no segundo tempo. O árbitro deu 6 de acréscimo. Mas as substituições caberiam uns 9, 8 minutos. E isso acontece em todos os jogos. E isso não é justificativa para você falar: o meu time foi eliminado, ou tal time não conseguiu reverter, porque o árbitro não deu 3, 4, 5, 2 minutos a mais de acréscimo. Mas sim, o time precisa fazer essa cobrança no árbitro. O Gustavo Henrique, ele começou a contar no final do jogo quanto tempo o goleiro Contreras demorou para bater uma reposição de jogo. E eu também estava contando, foram 12 segundos. 12 segundos, na regra, um goleiro pode ficar com a bola na mão, em sua área, 6 segundos. Ele demorou 2 posses. E o Gustavo Henrique depois foi amarelado por fazer a contagem com a sua mão. Ou seja,
eu acho que a arbitragem, no geral, precisa melhorar em relação a isso. Em relação à cera, eu entendo que a cera nunca vai acabar no futebol. Mas você fazer cera e o árbitro não dar nos acréscimos o que você deu da cera, acaba sendo uma parabenização para a cera e não tendo a punição necessária para tal ato. Mas isso de nenhum momento tira a eliminação do Corinthians, porque a eliminação do Corinthians chega em pilares que eu tenho falado em toda a temporada. Mal individualmente, mal defensivamente, hoje não sofreu, mas porque a ocasião do jogo nem fez com que o Corinthians sofresse, porém, em Guayaquil sofreu, e em muitos jogos sofre, então a quem individualmente, a quem coletivamente, muito porque o individual bom que faz o coletivo ser bom, se o seu individual tá péssimo, o coletivo vai ser ruim também, e mal defensivamente. Esses 3 pilares até agora do Corinthians acabam sendo a grande tona da equipe no ano. O que eu posso falar sobre o Corinthians, se entrar com aquela garra, se entrar com a vontade que entrou no começo do jogo, ainda assim que no começo do jogo estava mais organizado, se entrega aquela garra com os jogadores melhores individualmente, o time pode sim conseguir coisas na temporada. Mas se continuar com os problemas defensivos, não tendo essa vontade que teve no começo do jogo, e os jogadores continuarem aquém individualmente, o Corinthians vai ser aquele time que vai conseguir pontos no Brasileirão, mas também irá conseguir derrotas e vai ficar no meio de tabela. Essa é a minha visão, porque o Corinthians é um time que ainda assim não empolga e não dá brilho no olho do torcedor. Pode ganhar um Paulistão, pode ser que nos 2 jogos do Paulistão mostre outra coisa, como pode ser que o Palmeiras jogue melhor e ganhe, porque na minha opinião o Palmeiras atualmente é um time melhor do que o Corinthians, é um time que tem mais chances de ganhar o Paulistão. É clássico, mas eu vejo com 65-35 pro Palmeiras, até mesmo se a gente analisar o retrospecto dos últimos jogos entre as duas equipes, certo? Essa foi a minha análise e minha conversa sobre Corinthians 2, Barcelona de Guayaquil 0, mas no agregado 3-2 Barcelona, o Barcelona está classificado para a fase de grupos, o Corinthians eliminado e agora joga a Sul-Americana, certo? Se estiver no YouTube, deixa aquele joinha, o comentário, o compartilhamento, no TikTok, o coraçãozinho é o joinha da plataforma e o comentário e o compartilhamento também ajudam demais. Muito obrigado, a gente volta amanhã com o jogo do Bahia. É isso, um abraço e até a próxima. Tamo junto e valeu!